Pode, professor. Pode sim, professora. Bem, boa noite. Vamos para mais uma aula de Direito Tributário. E nós agora já concluímos o estudo das espécies de tributo e nós passamos a estudar, então, a relação jurídico-tributária. Então, a aula de hoje, a gente vai ver dois assuntos concernentes à relação jurídico-tributária. Nós vamos ver a obrigação tributária e a responsabilidade tributária, ok? Então, vamos todo mundo aqui junto comigo. Bem, gente, só para a gente recapitular. Vocês já entendem como funciona o sistema tributário nacional. Vocês entendem o que é a regra de competência tributária. Vocês entendem o que são as limitações ao poder de tributar, o que é o poder de tributar. O direito tributário tem como uma finalidade a instituição de tributos. Vocês já entendem como funciona a instituição de tributos, né? Qual é a regra dos princípios, quais são os entes imunes. Vocês já entendem quais são as espécies de tributos, então vocês já entendem uma diferença entre imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições. E nós passamos agora, então, a um estudo que é um estudo de procedimento. Veja, quando a gente, na nossa primeira aula de direito tributário, eu disse para vocês, ora, gente, o direito tributário só existe para regular a arrecadação tributária. Então, ele existe para viabilizar que o fisco arrecade. Então, nós só vimos até agora a parte teórica, um lado da moeda. E a partir da aula de hoje, até o final da disciplina, nós vamos ver o outro lado da moeda. É como se eu tivesse a disciplina que eu tivesse direito civil e processo civil. Eu tenho direito material aqui civil, né? Eu sei tudo de família, mas eu preciso aprender o procedimento do divórcio. Senão eu não vou conseguir aplicar aquele material, aquele direito material que eu aprendi de direito de família para nada. Dei um exemplo com direito civil porque é mais corriqueiro para vocês. Mas aqui no direito tributário é exatamente assim. Nós entendemos o funcionamento do direito material. E aí é quando eu digo a vocês, para vocês verem como o direito tributário é simples, tá? Então, às vezes a gente complica o que é simples. Então, nós já entendemos o direito material e nós agora passamos a uma parte, que é uma parte de procedimentos, né? Porque eu preciso fechar o ciclo, eu só abrir o ciclo. A instituição de tributos, as regras de competência, o que são os tributos. Entendi quais são as ferramentas que eu tenho. Agora eu preciso ver quais são os procedimentos que eu tenho que obedecer, porque eu estou falando de uma relação entre o contribuinte e a administração. E quando eu falo de Estado, eu falo de observância ao princípio da legalidade estrita. Então, é lógico que nós teremos um bocado de procedimentos para nós observarmos, para sim que o fisco possa finalmente arrecadar. E o fisco só arrecada quando o dinheiro entra na conta. Então, daqui até o final do semestre, é isso que a gente vai ver. Esse caminho mais tortuoso ou menos tortuoso, mais linear ou menos linear, que acontece, né, que é necessário percorrer para que o fisco eventualmente possa arrecadar ou para que se declare que o fisco não tem o direito de arrecadar. Ok, gente? Então, vamos lá discutir um pouco disso. Gente, vamos pensar o seguinte. A relação jurídico-tributária. Vejam. O poder de tributar, ele deriva do poder de império. Então, ele é inerente à relação entre, nos termos de hoje, administração e administrados. Até aí tudo bem, professora. Ok, sempre soube disso desde o primeiro dia de aula. Verdade. Vejam, esse poder de tributar,
ele é exercido lato sensu. Porque a regra de competência tributária vai estabelecer, junto ao princípio da legalidade, vai estabelecer que os tributos serão instituídos por lei. E é exatamente, né, centrado na lei, numa hipótese de incidência, que nós já vimos o que é, que praticada no mundo dos fatos, a gente vai chamá-la de fato gerador, que nós vamos respeitar o princípio da isonomia tributária. Então, eu tenho uma lei em abstrato, porque a lei é dotada daqueles requisitos de generalidade e abstração. Então, eu tenho uma lei geral e abstrata, que ela tem uma hipótese de incidência, né? A hipótese de incidência do imposto de renda é ter renda. A hipótese de incidência do IPTU é ter uma propriedade territorial urbana, ou a posse, ou domínio útil, tá? Então, a lei geral e abstrata, ela vai determinar, né, na verdade, aqui, a hipótese de incidência. Quando essa hipótese de incidência, ela é praticada no mundo dos fatos, e ela precisa ser praticada assim, cara a crachá, igualzinha. Igualzinha, cara a crachá. Quando ela é praticada no mundo dos fatos, eu deixo de ter aquela característica de generalidade e abstração para ter uma relação nominada, determinada, entre aquele que praticou o fato gerador e o fisco. Essa relação abstrata ainda, a gente chama de relação jurídico-tributária. É uma relação jurídica, porque ela é estabelecida a partir de ou uma matéria de fato ou uma situação jurídica convencionada. E juridicamente, ali, eu tive então um casamento entre aquele que praticou o fato gerador, que é um aspecto do princípio da isonomia lato sensu. Eu não escolho quem vai pagar e quem não vai pagar, eu, Estado. Todos aqueles que praticam o fato gerador vão ter a obrigação de pagar, né? E o fisco, né? E a fazenda pública e a administração tributária, tá? Então, essa relação jurídico-tributária, ela também vai ser norteada. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e vocês não podem esquecer, ela também vai ser norteada pelo princípio da isonomia tributária. Porque eu tenho uma relação a dois. Eu tenho, em analogia, eu adoro essa analogia, eu tenho um casamento entre o fisco e o contribuinte. E esse casamento, ele é norteado pelo princípio da isonomia tributária e pelo devido processo legal. Então, a isonomia tributária e o devido processo legal sempre vai poder interferir em tudo que a gente vai falar daqui para frente. Ok, meus queridos? Ok, professora? Tudo bem. Até aí eu entendi. Né? A gente já bateu muito nessa tecla. A hipótese de incidência é uma abstração, está no mundo da norma, está na esfera do DVC. Quando aquela hipótese de incidência é praticada no mundo dos fatos, então eu tenho ali o fato gerador. Na hora que se pratica o fato gerador, cria-se uma relação abstrata com o fisco naquele momento. Mas vamos colocar em termos práticos, hipoteticamente, certo? Estou falando hipotético. Leia não tem renda. Então, Leia não se relaciona com a lei que institui o imposto de renda, porque ela não tem renda. Aí, num dado momento da vida, hoje, que dia é hoje? 8 de maio. Leia passa a ter renda hoje. Difícil, né? Em período de quarentena, mas hipoteticamente falando,
Leia foi contratada por uma empresa com carteira assinada a partir da data de hoje, 8 de maio. Então, a partir de 8 de maio, Leia passa a ter renda. Aí você vai dizer, professora, mas eu agora, porque foi postergado o prazo, né? Diferido o prazo, e eu agora, até junho, vou fazer a declaração do meu imposto de renda do ano passado. Exatamente aí que eu quero chegar. A relação jurídico-tributária entre Leia e o fisco começou em 8 de maio de 2020. O fisco vai descobrir essa relação quando? Ou quando o empregador reter na fonte e avisar, mês que vem, ou tão somente quando Leia for declarar o imposto de renda do ano calendário 2020, que será em abril de 2021. Então, veja, apesar do fisco não ter ciência que existe já aquele casamento com Leia, o casamento já existe. Por isso que os livros eles vão dizer que é uma relação abstrata, que ela começa na abstração. Então, eu tenho a relação entre o fisco, nesse caso a União, e a contribuinte, nesse caso, Leia. Lembrando que a gente vai falar sobre isso hoje, o contribuinte pode ser pessoa física ou jurídica, tá? Essa relação entre o fisco e o contribuinte é o que vai reger tudo que a gente estuda até o final do semestre. Relação fisco-contribuinte. E, gente, confia em mim, é a parte mais legal. E tem muito detalhe, mas é fácil, certo? Então, vamos lá, meus amados. Eu quero dar um share screen aqui com vocês para a gente dar uma olhadinha nessa danada dessa relação jurídico-tributária, que ela vai ter como objeto um negocinho chamado de obrigação tributária. Share screen. Aqui. É no desenho. Desenho aqui. Tá? OT. Gente, daqui pra frente, pelo amor de Deus. OT. Nossa queridinha OT. Coraçõezinhos para OT. OT é obrigação tributária. Veja, essa relação jurídico-tributária entre o fisco e o contribuinte, ela só vai existir porque teve um elo de conexão. Que elo de conexão é esse? Tá na tela. É o objeto, é uma prestação tributária. O objeto é essa prestação tributária, que vai gerar o direito de exigir do fisco e o dever de pagar do contribuinte. Essa relação obrigacional mesmo, como no direito das obrigações, como na teoria geral das obrigações, ela tem como objeto a prestação tributária. Eu posso, sim, fazer uma analogia teórica entre a relação jurídico-tributária, tendo como objeto a obrigação tributária e uma obrigação cível. Lógico que o direito tributário vai derrogar muitos institutos do direito civil, mas é possível fazer, porque eu estou falando sim de uma obrigação. Vejam, vocês, meus alunos, vocês têm uma relação jurídica obrigacional na área da esfera civil com a Faculdade Nova Roma, na qual a faculdade tem a obrigação de prestar serviços educacionais, como está fazendo agora, e vocês têm a obrigação de pagar, dentre outras. O objeto é a prestação de serviços educacionais. Essa analogia aqui, tão somente, eu posso compará-la, tá, à obrigação tributária. Eu tenho um objeto, sendo que o meu objeto é uma prestação de um tributo. E aí eu sei que o tributo tem que ser instituído por lei, tem que respeitar os princípios, eu sei que tem todo um belelei que
nós já conversamos antes, ok? Vejam, o fisco não é quem tem o direito de exigir. Então, o fisco, ele é o sujeito ativo da obrigação tributária. E o contribuinte não é quem tem o dever de pagar. Porque, vejam, o direito tributário só existe para o fisco arrecadar. Como eu não estou mais no estado absolutista, the king can do no wrong, e o poder tributário não é mais ilimitado, existe o direito tributário cheio de regrinha para limitar esse poder tributário e regular como o fisco vai arrecadar. Mas, ao fim e ao cabo, o resultado é que o fisco tem o direito de exigir arrecadação e os contribuintes têm o dever de pagar. Isso aqui é uma relação obrigacional. E sem isso, nada daqui para frente existe. Vejam, tudo que a gente começa a conversar hoje, até o final da disciplina, é como um joguinho de dominó. Se eu tirar a primeira peça, cai tudo. Porque é tudo encadeado, certo? É uma cadeia de atos, uma cadeia de procedimento, uma cadeia de possibilidades. Beleza, gente? Então, vamos lá. Avançamos em obrigação tributária. Dúvidas sobre a obrigação tributária? Podem abrir o microfone. Eu prefiro que vocês abram o microfone e tirem as dúvidas do que coloquem no chat. Porque quando eu dou um share screen, às vezes o chat pisca para mim, às vezes não. Então, vejam. Elementos da obrigação tributária. Já tô, indo-me embora. Elementos da obrigação tributária. Alguém, por favor, vai ler para mim o artigo 119 do Código Tributário Nacional. 119 e 120. Nós já falamos disso quando falamos de competência tributária. A gente só vai organizar um bocado de conceito solto que a gente já falou lá atrás e vai ficar tudo claro, tudo simples, tudo no esquema lógico muito simples. Bora lá, gente. Artigo 119 CTN, quem vai ler para mim? Se ninguém abrir o microfone, eu vou escolher alguém para ler, viu? E vejam, Edjane já tem pontos acumulados no meu coração de tanto que ela lê para vocês, viu? Então, se mexam aí e vejam alguém para ler o artigo 119 do Código Tributário Nacional. Sujeito ativo de obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular de competência para exigir o seu cumprimento. Pode-se embora. Próximo. 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se no direito desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Continua ou para? Não, aí tá suficiente, certo, gente? Aí tá suficiente. Vamos lá, deixa eu explicar. O sujeito ativo é quem? O sujeito ativo é sempre o fisco. Eu posso estar falando da União, de estados ou de municípios, ok? Meu sujeito ativo direto, agora eu vou exigir isso, tá? Eu preciso entender. Meu sujeito ativo direto é sempre aquele que é o ente dotado de competência tributária. Eu já sei que o ente dotado de competência tributária é o ente dotado de autonomia política, aquele que pode fazer as leis. Não é isso, gente? Então, quem é que pode fazer as leis? União, estados, Distrito Federal e municípios, ok, gente? Beleza? Esses sempre serão meus sujeitos ativos diretos. Mas é possível delegar a capacidade tributária ativa, né? Não? A gente já falou sobre isso quando conversamos sobre competência tributária.
A capacidade tributária ativa, ela é delegável. Então, o artigo 120 do CTN, ele traz a figura do sujeito ativo indireto. São os entes que recebem a delegação da competência tributária. Não, de jeito nenhum, porque a competência tributária é indelegável. Recebem a delegação da capacidade tributária ativa. A professora fala mais simples. Recebem a delegação de arrecadar e ou fiscalizar. Então, vejam. Exemplo concreto, batidíssimo. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, né? Que é um imposto da competência da União, ele pode ser fiscalizado e cobrado, ou seja, arrecadado pelos municípios. Os municípios que assinam convênio com a União e arrecadam e fiscalizam, por sua vez, ficam com a receita do ITR, por conta da característica extrafiscal do ITR. A gente já sabia disso. Os municípios, então, nessa situação, eles são quem? Os sujeitos ativos indiretos. Indiretos. Porque eles vão poder arrecadar, eles vão poder fiscalizar, eles vão fazer outras atividades que a União está delegando para eles. Então, eles são sujeitos ativos indiretos. Veja, os bancos são sujeitos ativos indiretos da União no IOF. Porque os bancos arrecadam o IOF. Mas o IOF é da União. Beleza, gente? Sujeito, alguém que está com muito ruído. Raíza. Ô, professora, o município... Não consigo te ouvir. Tem um chiado muito grande. O sujeito... Tá conseguindo ouvir agora? Não. Assim, ouço muito mal, mas fale. Veja se eu entendo. O município, ele faz parte do sujeito ativo e ativo direto e indireto. Não. No exemplo que eu dei, o município é somente sujeito ativo indireto. O sujeito ativo direto é quem tem a competência tributária. Quem tem a competência tributária é a União. Então, no exemplo que eu dei do ITR, a União é sujeito ativo direto e o município é indireto, porque o município está fazendo um papel que deveria ser a União que faz, entendeu? De cobrar a arrecadação. Tá claro? Beleza. Obrigada. Sujeito passivo. Só preciso do artigo 121 do CTN. Quem vai ler para mim? O Wilson. Um minutinho. Fechou aqui. Um minutinho só. Deixa eu abrir aqui, viu? Espera aí. Deixa eu abrir aqui. É que eu fui pegar uma coisa que acabei fechando. Um minutinho só. Espera aí. Ok. Oh, meu Deus. Será que fugiu do meu negócio aqui, meu Deus? 121 é, professora? É. Vá, meu amigo. Abre aqui. Então, 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuária. Pecuniária, isso. Sem pecuária. Parágrafo único. Isso. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se, inciso 1, contribuinte, quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. 2. Responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Continua ou para? Está suficiente. Wilson, veja. O sujeito passivo direto é aquele que pratica o fato gerador. Quem pratica o fato gerador pode ser pessoa física ou jurídica, tá, gente?
Eu sei que pessoa jurídica é uma ficção jurídica, mas pode ser a pessoa física ou jurídica. Então, quem pratica o fato gerador é o contribuinte. O contribuinte é o sujeito passivo direto. Mas nós temos, que é o assunto da segunda parte dessa aula, a figura do sujeito passivo indireto. Quem é o sujeito passivo indireto? É aquele que de alguma maneira se relaciona com o fato gerador, mais distante do que aquele que praticou o fato gerador. Mas que a lei, porque eu estou falando de direito tributário, a lei determina, tá, que ele vai ser responsável tributário. Então, vejam. O responsável tributário é o sujeito passivo indireto. É alguém que não praticou o fato gerador, mas que de alguma maneira se relaciona com ele. E por isso vai atrair para si a obrigação de pagar. Tá claro, gente? Veja, deixa eu dar um exemplo. Arthur tem 3 anos e Arthur é proprietário de um imóvel no Recife. Arthur é, portanto, o contribuinte do IPTU. Mas quem tem a obrigação de pagar são os pais de Arthur. Por uma determinação do direito civil? Não. Por uma determinação expressa do artigo 134 do CTN, do Código Tributário Nacional. Ok, gente? Então, os pais são os responsáveis tributários, são o sujeito passivo e indireto. Os pais não praticaram o fato gerador, mas eles se relacionam porque eles são os responsáveis por Arthur, que é menor. E com isso, eu abordo uma outra questão, porque vocês já sabem que a capacidade civil, ela não se confunde com a capacidade tributária. Praticou o fato gerador é capaz. A gente já viu isso quando a gente estudou o princípio da isonomia. Não importa se Arthur tem 3 anos, ele praticou o fato gerador, ele é contribuinte. A gente já estudou isso quando nós vimos a isonomia. Aí nós vamos estudar o objeto, tá? E é o objeto que nos interessa, beleza? Mas aí eu não vou colocar essa telinha pra gente, não, porque essa telinha ela é meio chata. Eu quero que alguém leia o artigo 113 do CTN. E o artigo 113, gente, é o coração da nossa aula. É o artigo 113 do CTN. Vamos lá, sou toda ouvidos do artigo 113. A obrigação tributária é principal ou acessória? Parágrafo primeiro. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objetivo o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e exige-se juntamente com o crédito dela decorrente. O 2. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objetivo as prestações positivas ou negativas, nela prevista no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. O 3. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Ok? Ok. Agora dá uma olhadinha no 116 do CTN, só pra gente eu explicar tudo junto e a gente ficar tudo bem clarinho pra gente. Beleza. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador inexistente os seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifique as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. Inciso 2. Tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Parágrafo único. Pode continuar a ler? Por favor. Então, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade de
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, né? Observados no procedimento a ser estabelecidos em lei ordinária. Certo. Gente, então, vamos lá. Tá? Cadê aqui? Vocês. Meus queridos, nós estamos, então, agora entrando no coração do estudo da obrigação tributária. Que coração é esse, gente? É o objeto dessa obrigação tributária. Veja, a relação jurídico-tributária é um casamento entre o fisco e o contribuinte. Esse casamento entre o fisco e o contribuinte, ele tem um objeto. Que objeto é esse? É simples. A prática do fato gerador. Esse é o objeto. A prática do fato gerador. Tá? Quando o Wilson pratica um fato gerador, ele criou naquele momento, no dia 8 de maio, às 19h56, uma obrigação tributária, uma relação jurídico-tributária com o fisco, que tem como objeto a obrigação, no qual o fisco tem o direito de exigir e o Wilson tem o dever de pagar. Por quê? Porque o Wilson praticou o fato gerador. Qual é o meu objeto? É essa prática do fato gerador. Ok, gente? Veja, sobre fato gerador, nós já estudamos isso. Nós já sabemos o que vem a compor a regra matriz de incidência tributária, ou como eu prefiro chamar, para ficar mais simples, os elementos de um tributo. E quais são os elementos de um tributo, tá? Eu começo com a hipótese de incidência. A hipótese de incidência, ela está no mundo das nuvens. Essa hipótese de incidência é a definição abstrata do fato gerador. Quando ela é praticada no mundo dos fatos cara crachá, então eu tenho a prática do fato gerador. O fato gerador, um elemento, ok? O fato gerador é o coração de tudo. Mas eu não sei quanto é que o contribuinte vai ter que pagar se eu não tiver a repercussão financeira desse fato gerador. E a repercussão monetária do fato gerador, nós vamos carinhosamente chamar de base de cálculo. Então, BC, para a gente, é base de cálculo. Ok, professora, eu já sabia disso. E a base de cálculo é sempre um elemento concreto, tá? Então, é o valor venal do imóvel, é o preço da mercadoria, certo? É o valor da renda. E a alíquota é um percentual ou uma unidade de medida aplicada àquela base de cálculo. Fora isso, eu vou ter o sujeito passivo e o sujeito ativo. Nós já vimos o sujeito passivo e o sujeito ativo e agora nós estamos nos debruçando sobre o estudo do fato gerador. Olhe, o fato gerador, só para a gente ficar claro, que eu lembro que eu já tinha comentado isso com vocês, eu tenho vários tipos de fato gerador. Isso é muito importante numa discussão jurídica sobre, né, aquele possível contribuinte ser de fato sujeito passivo ou não daquela obrigação. Então, vejam, eu tenho fatos geradores que eles são instantâneos. Imagine, o ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Edjane adquiriu um imóvel de Leia, aqui no Recife. Edjane, então, tem a obrigação de pagar o ITBI. O ITBI, ele é imposto sobre a transmissão. É um fato gerador instantâneo. Na hora que transmitiu, tá? De Leia para Edjane, né? Então, criou-se para Edjane o dever de pagar essa transmissão. É instantâneo. Transmitiu, puf. Ok? Eu tenho fatos geradores que eles começam a ser praticados hoje e eles só terminam daqui a não sei quantos dias. Todo dia eu pratico um pouquinho do fato gerador.
Que exemplo é esse? O imposto de renda. Veja, eu começo a praticar o fato gerador do imposto de renda no dia 1º de janeiro e eu só termino de praticá-lo no dia 31 de dezembro. É assim que funciona. Então, começo 1º de janeiro, 31 de dezembro. Esse tipo de fato gerador, que eu só tenho como exemplo o imposto de renda, os doutrinadores gostam de chamar de fato gerador complexivo. Porque eu comecei ele e não terminei. Todo dia eu coloco, né, uma pecinha no meu quebra-cabeça. Veja. O fato gerador complexivo é diferente do fato gerador continuado. O fato gerador continuado eu tenho no IPTU, no IPVA, no ITR. Por quê? Vejam, o fato gerador é a propriedade territorial urbana. Então, é a propriedade, a posse ou domínio útil de um imóvel urbano. Esse é o fato gerador do IPTU. A gente já viu em direitos reais que eu, Anne, adquiri um imóvel hoje, hipoteticamente, né? Não que eu tenha dinheiro para adquirir um imóvel hoje, só estou dizendo bem hipoteticamente. Eu, Anne, adquiri um imóvel hoje, no dia 8 de maio. Eu me tornei proprietária para todo sempre, amém, em direitos reais. Até o dia que exista a transmissão dessa propriedade, eu sou proprietária. Então, na prática, eu pratiquei um fato gerador hoje. Um novo amanhã. Um novo depois de amanhã. Um novo depois de amanhã. Porque todos os dias eu sou proprietária do IPTU. Então, por ficção jurídica, determinou-se, já que a gente trabalha com exercício financeiro, que é de 1 ano, nossa periodicidade é anual, determinou-se que esse fato gerador, que ele é contínuo, ele se renova a cada ano. E se a lei não determinar outra data, é 1º de janeiro. Então, isso é um fato gerador continuado, que é diferente do complexivo. No complexivo, eu não completei ele no 1º dia, eu só completo ele no último dia do ano. E no continuado, ele se repete todos os dias. Isso é uma distinção doutrinária. E essas categorias de análise doutrinária, elas existem para ajudar a gente a arrumar a cabeça, arrumar a argumentação para defender uma tese em tribunal, para aqueles que vão advogar, para poder entender o ordenamento, tá? Então, eu tenho doutrinas que elas vão nos ajudar, essas classificações, como eu digo, não tem certo e errado, tem aquelas que são úteis ou inúteis para eu esclarecer um caso concreto, tá? Então, vamos lá. O Wilson praticou o fato gerador, criou uma relação jurídica tributária com o fisco que tem como objeto a obrigação tributária. Sem a obrigação tributária, gente, eu não tenho nada. Nada. Essa obrigação tributária, ela é uma obrigação de pagar. Agora, prestem atenção, porque eu já me dei o trabalho de assistir algumas videoaulas dessa grátis no YouTube. Já vi muita aula errada, tá? Então, prestem atenção. Olha. A obrigação principal, ela é sempre de pagar. Ponto. Gente, o direito tributário existe para o fisco arrecadar. Então, a obrigação principal, ela é de pagar, meus caros. Ela é de pagar. Não importa se eu estou pagando o tributo ou se eu estou pagando penalidade. Entendam isso. Depois a gente vai de novo para o CTN. Não importa se eu estou pagando o tributo ou a penalidade. A obrigação principal é sempre de pagar. Não tem erro. Se o contribuinte tem o dever de pagar, eu estou tratando de uma obrigação principal. Tem coisa mais fácil que isso? Não tem. É porque o povo gosta de complicar o que é simples. Vejam, nós vamos falar sobre a obrigação acessória. A obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer. Como assim, professora? Veja, a obrigação acessória, ela é a obrigação que o fisco
no curso do seu dever de fiscalização e cobrança, ele põe aos contribuintes para ficar mais claro, para padronizar procedimentos. Ele põe aos contribuintes a obrigação de guardar os livros fiscais. Ele impõe ao contribuinte a obrigação de não fazer, que é a obrigação de tolerar o auditor fiscal no seu estabelecimento comercial para fiscalização. Essa é uma obrigação de não fazer. Ele impõe ao contribuinte a obrigação de emitir as notas fiscais, a obrigação de emitir formulários e informar o fisco, a obrigação de fazer declarações, como a declaração de imposto de renda, são tudo obrigações acessórias, porque são obrigações de fazer e não fazer, para que o fisco possa fiscalizar e cobrar. Ok. Gente, veja, a obrigação principal sempre vai ser de pagar. Sempre. Não importa se eu estou pagando tributo, não importa se eu estou pagando penalidade. E penalidade em direito tributário é multa, meus caros, multa. Então, não importa se eu estou pagando tributo ou multa. Se é de pagar, eu estou falando obrigação principal. A obrigação principal, meus caros, sempre vai estar definida em lei. Ponto. A obrigação acessória pode estar definida na legislação. Professora, que danada é essa de diferença entre lei e legislação? Minha gente, veja, a lei, né, é o ato infraconstitucional. E a legislação é o ato infralegal, com amparo na lei. Então, a legislação são as resoluções, instruções normativas, que a Receita Federal não é muito apegada à teoria do direito, mas as instruções normativas que, na prática, trazem obrigações acessórias no dever de fiscalizar. E essas obrigações são válidas, são obrigações de fazer e não fazer. Por isso que o CTN determina que elas vão estar na legislação. Ok? Bora lá. Então, eu já sei que a obrigação principal ela é sempre de pagar e ela está na lei. Eu já sei que a obrigação acessória ela é de fazer ou não fazer e ela está na legislação. Agora, por favor, o Wilson, eu não estou vendo o Wilson aqui na minha tela, mas alguém leia de novo o parágrafo 3º do artigo 113 do CTN. Leia bem alto para a gente ouvir. Em processo, artigo 133, professora? 113. Ah, tá, 113. Tava com saudade de escutar a voz de Adjane, viu? Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Gente, grifem. Se vocês tiverem na internet, dê um print screen e grife esse negócio. Converte-se. Pelo amor de Deus. Vamos discutir esse converte-se. Em que pese, o legislador colocou a palavra converte-se. O conceito na prática aplicado não é de converte-se. Não é de converte-se. Por que não é de converte-se? Aí complica o jogo, meu Deus do céu. E o CTN é assim, porque é uma linguagem rebuscada, gente, da década de 70. Vamos embora. Veja. Olha, presta atenção. A gente aprende no direito civil que o acessório segue o principal. Em direito tributário, o acessório não segue o principal. Mas, gente, never ever. O acessório não segue o principal. Estamos com isso claro na cabeça? Estamos. Significa que se eu pagar a multa oriunda do descumprimento da obrigação acessória,
Eu estou extinguindo a obrigação acessória, se fosse no direito civil, podia ser. No direito tributário, não! Não! Significa que eu tenho a obrigação de fazer ou não fazer. Eu tenho a obrigação de emitir a nota fiscal. Eu, estabelecimento comercial, pessoa jurídica, tenho a obrigação de emitir uma declaração. Essa é uma obrigação de fazer. Logo, é uma obrigação acessória. Eu não emiti a declaração. É lavrado uma multa contra a minha pessoa, uma penalidade pecuniária. Porque tudo que o fisco quer é arrecadar. E penalidade de direito tributário é multa. Ok. Foi lavrada uma multa. Eu paguei a multa. Extingui essa obrigação aqui de fazer a declaração, ó. Não. Quando lavra-se o auto de imposição de infração de multa, o AIM, quando lavra-se o auto, acabou de nascer uma obrigação principal novinha em folha. Então, não é exatamente converte-se, é que nasce uma obrigação principal novinha em folha com aquela penalidade, que não se confunde com a penalidade de mora, que está ali junto da obrigação principal de pagar o tributo que não foi pago no dia, tá? Professora, para mim aqui cortou um pouquinho. Pode repetir, por favor? Para mim deu uma torada aqui, por favor. Tá, vejam. Vamos lá. Recapitulando, rebobinando. Olha. No direito civil, o acessório segue o principal. No direito tributário, o acessório não segue o principal. Quando o Wilson Leal, produção de brigadeiros ME, uma grande empresa do estado de Pernambuco, tá? Tem a obrigação, hipotética falando, tá? De recolher o ICMS. E no curso da obrigação de recolher o ICMS, ele tem que informar ao fisco, tá? Qual é o faturamento dele. Wilson, essa obrigação de informar ao fisco o faturamento dele, a circulação de mercadoria, o preço da mercadoria, ela é uma obrigação de fazer. Então, ela é uma obrigação acessória. Ok? O fisco, por um meio tecnológico ou pessoalmente através de um fiscal, o auditor da Cefaz percebe que o Wilson não informou o rendimento. Aquilo aparece no sistema. Lavra-se uma multa contra o Wilson Leal ME. Esse auto de imposição de infração de multa, ele é uma obrigação de fazer ou de pagar, minha gente. De pagar. Eu tenho que pagar a multa. Então, ele é o nascimento de uma obrigação principal novinha em folha. Essa obrigação principal novinha em folha, que é uma obrigação de pagar a penalidade, porque penalidade em direito tributário é multa. Essa obrigação principal novinha em folha, ela não extingue a obrigação acessória. A obrigação acessória ela só vai ser extinta com o seu exaurimento. Então, o Wilson vai ter que pagar a multa e vai ter que fazer o informe, a declaração. Ele vai ter que fazer os dois, entende? Então, não é converte-se, porque o acessório não vai seguir o principal e não vai ser extinto aqui. Entendem? Ficou claro agora, gente? Ok, perfeito, professora. Perfeito, obrigado aí. Vejam, acho que eu falei tudo que tinha de falar sobre obrigação tributária, tá? Então, nós vamos aqui passar ao estudo da responsabilidade tributária. Aí eu vou pedir a vocês um minutinho mesmo, 60 segundos, no máximo 2 minutinhos, porque eu vou pagar o quadro. Não que eu tenha um quadro, eu tenho um flip chart agora, certo?
Vou apagar aqui para a gente vai girar a página. Já estamos entrando em outro assunto, beleza? Que é a responsabilidade tributária. Nós vamos passar agora ao estudo da responsabilidade tributária, tá? Que é linda, tá? Porque é cheio de detalhe. Cheio de detalhe. Sim. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo suave? Veja, vocês conseguem enxergar... Suave, Naná. Vocês conseguem enxergar o que está aqui nesse flip chart? Consegue. Creio que Um sim. pouco. Sim, creio que sim. Creio que sim, é? Beleza. Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Olha só. Acompanhe o raciocínio comigo, tá? Nós temos uma hipótese de incidência. Daqui até o final do semestre, a gente vai trabalhar com esse esquema lógico. Essa hipótese de incidência, ela está no mundo das nuvens. Está vendo que ela está no mundo das nuvens? Porque ela está na esfera do DVC. Quando a hipótese de incidência é praticada por Wilson, no mundo dos fatos, eu tenho, então, o fato gerador. Deixei de ter a lei com generalidade e abstração para ter uma relação determinada. A prática desse fato gerador, na hora que eu pratico isso, que dia é hoje? 8 de maio, eu tenho a relação jurídico-tributária entre o fisco e o contribuinte. Ok? O fisco é meu sujeito ativo. Aqui o fisco é o meu sujeito ativo. E o contribuinte é o meu sujeito passivo. E quando nós estamos estudando a responsabilidade tributária, nós, nada mais, nada menos, estamos aprofundando o estudo do sujeito passivo. Quem é que, de fato, vai ter que satisfazer essa obrigação de pagar? É isso que a gente está discutindo. Teoricamente, eu ainda tenho como referência, em que pode ser muito demodé, indicar essa bibliografia, mas a tese de doutoramento do professor Marçal Gestem Filho, sobre sujeição passiva. Tá? Teoricamente, eu acho que tem todas as nuances que a gente trabalha até hoje. É possível que o direito tributário se reinvente, né? Mas até hoje a gente trabalha com uma lógica pré-estabelecida e discutida na década de 60, 70 e que vai constantemente sendo aprimorada, mas não se rompeu com ela. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o sujeito passivo. Meu sujeito passivo direto é quem praticou o fato gerador. Quem praticou o fato gerador? A PJ, o Wilson Leal, distribuidora de brigadeiros ME. Foi a PJ. Quem praticou o fato gerador. Mas eu posso ter o sujeito passivo indireto. Nesse caso aqui, imagine que o Wilson tenha um gerente. E que esse gerente tinha determinado no seu contrato de trabalho, no estatuto da empresa de Wilson, tá? Que o gerente tinha a obrigação de fazer as declarações
alimentos todos que tiverem a ver com o fisco. E esse gerente esqueceu, ele não fez. Ou pior, ele decidiu não fazer sem o consentimento de Wilson, falhando no seu dever de gerência de administrar. Então, nesse caso, o gerente, veja, quem praticou o fato gerador? A pessoa jurídica. Quem é o sócio? O sócio administrador, o Wilson. Mas o Wilson, pessoa física, patrimônio de Wilson, pessoa física, tem alguma coisa a ver com isso? Não. Eu estou falando da PJ, o Wilson Leal ME, e do responsável, o gerente, no exemplo que eu dei. O gerente é uma pessoa física estranha à sociedade. Mas a lei, o artigo 135, combinado com 137 CTN, pode determinar que o gerente tenha que pagar esse tributo. Que a PJ não seja obrigada a pagar esse tributo. Veja que discussão. Então, é isso que a gente estuda. É a responsabilidade tributária. Como é que vai se dar essa responsabilidade aqui? Essa transferência do sujeito passivo direto, que é o Wilson, para o indireto, que é o gerente. Eu tive uma transferência, mas eu posso ter casos que quem praticou o fato gerador nem é obrigado a pagar. O obrigado é pessoalmente só o gerente. E eu posso ter casos que tenha transferência. E eu posso ter casos que tenha uma substituição. A lei diz fulano substitui Cicrano e Beltrano na obrigação de pagar. Porque impera, gente, e aí a gente vai conversar bem de pertinho, impera, né? Não chega a ser um princípio, alguns chamam de um princípio, mas impera o postulado da capacidade arrecadatória do fisco. Ok, Professora, gente. Oi. uma pergunta. No caso, o gerente, essa penalidade, a multa, que era para eu pagar, vai ficar para ele. No caso hipotético. Se essa multa for valor exorbitante, muito alto, sei lá, coisa assim, e não dê para ele pagar, como é que fica nessa situação? Existe algum critério, algum meio? Veja, a discussão aqui é quem vai responder com seus bens. Se você consegue provar nos autos, em juízo, se você consegue provar nos autos que a PJ, ela não tem a obrigação de pagar. A obrigação ela é pessoal e exclusiva do gerente. E isso está determinado por decisão judicial transitada em julgado, tá? A fazenda, ela vai tão somente dispor dos bens do gerente e vai poder penhorá-lo, né? E satisfazer no limite do bem do gerente, ou então aquela dívida vai ficar com ele ali, até que haja uma prescrição. Ah, ok, compreendido. Obrigado. Vamos lá, meus queridos. Agora a gente vai para uma parte chatinha, porque não tem muito jeito. Eu tenho que ir para a letra de lei do CTN. Vocês sabem que eu não gosto de ficar lendo CTN, letra de lei, que eu gosto que vocês entendam a lógica, mas a gente precisa amarrar com a lei. CTN, pera aqui. Professora. Do CTN. Oi, Messi, estou ouvindo. Só uma pergunta rapidinho. A segunda chamada, a senhora disponibilizou já lá no portal? Não, ou vai ainda? Eu vou disponibilizar ainda. Meu prazo é dia 11, que é segunda-feira. No prazo vai estar lá, certo? Tá ok. Essa semana eu vou fazer. Faça com bastante carinho. Dúvida, você pode procurar no WhatsApp.
Meus amados, quem vai ler o artigo 128 do CTN que está aí na tela para nós? Sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Gente, presta atenção. O que é que eu estou falando? Eu estou falando que uma figura que não praticou o fato gerador é quem vai satisfazer o crédito fixo. Ou seja, eu não estou falando de uma brincadeira, entende? E quem pode determinar isso? A lei. Essa pessoa que não praticou o fato gerador, por sua vez, tá? Ela também não é totalmente estranha ao fato gerador da respectiva obrigação, ela se relaciona de alguma maneira. No caso do exemplo que eu dei, o gerente tinha a obrigação legal, contratual, estatutária de ter feito aquilo e não fez. Tá? Veja. Então, não é? Esse terceiro, que não foi quem praticou o fato gerador, né? Mas de alguma maneira ele se relaciona, ele vai ser obrigado a satisfazer o crédito do fisco. A maneira como ele vai ser obrigado vai ocorrer de 3 maneiras. Ele pode ser obrigado. Professora, licença. É que tem Edjane e Priscila tá com o microfone aberto, tá dando interferência. Deixa eu fechar aqui o microfone delas. Fechou já, né? Ok, agora ficou bom. Tá. Veja, como é que pode acontecer? Vou colocar em termos práticos. O fisco pode ir primeiro atrás do patrimônio de quem praticou o fato gerador. E se essa pessoa não tiver bens, ir atrás do patrimônio do terceiro. Entende? O fisco pode escolher de quem ele vai atrás do patrimônio, se forem todos que praticaram o fato gerador. São solidários. O fisco pode tão somente ir atrás do patrimônio daquele que tem a responsabilidade pessoal e exclusiva. Então, o terceiro que não praticou o fato gerador é quem vai responder ao fisco. E aquele que praticou fica ileso. Mas, professora, que injusto é o que a lei tributária diz. Mas não cabe direito de regresso? Cabe, mas direito de regresso não é direito tributário, é direito civil. Entendem? Então, vamos começar com a responsabilidade na sucessão. Responsabilidade na sucessão. Ok? Artigo 129, 130, 131, 132. Não, vamos assim. 129, 130, 131. Aí eu comento. Depois a gente vai para o resto, certo? Alguém aqui pega e lê direto. 129, 130, 131. Aí depois eu vou para o resto. Tá na tela. O disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso da constituição à data dos atos nela referido, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos à obrigação tributária surgida até a referida data. O 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens,
ou a contribuições de melhoria. Subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste o título à prova da sua aquisição. Parágrafo único. No uso da arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. O 131. São pessoalmente responsáveis. Inciso 1º, o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Inciso 2, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro, pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação, limitada a esta responsabilidade ao montante do quião do legado ou da meação. O inciso 3, o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. O 132, artigo. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação da outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado funcionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção da pessoa jurídica de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio sobre a mesma ou outra razão social ou sobre firma individual. O 133. Ok, vamos até o 132. Já tem muita coisa para eu comentar, tá? Vamos lá. Olhem só. Aqui eu estou falando da sucessão. Eu tenho 3 tipos de sucessão. A sucessão imobiliária, do artigo 130. A sucessão causa-mortes, do artigo 131. A sucessão empresarial, no artigo 132. Beleza? Então, vamos. Vejam, aqui. O que é que a gente tem que entender? Que existe uma transferência do sujeito passivo direto, aquele que praticou o fato gerador, para o sucessor. Tá claro? Transferiu. Então, o sucessor é quem responde. Ok? Né? Veja, eu transferi R$50 da minha conta para a conta de Mérison. Então, eu tenho menos 50 e Mérison tem mais 50. Se eu estou transferindo a responsabilidade, o sujeito passivo direto deixa de ter e quem adquiriu passa a ter. É o que se chama da responsabilidade por transferência. É uma categoria doutrinária para a gente poder entender melhor. Vejam, a sucessão imobiliária. Imagine que Mérison adquiriu um imóvel. Esse imóvel estava com o IPTU 2019 quitado. Mas o IPTU de 2018 e 2017 estava devendo. Mérison, por sua vez, não se sente obrigado a pagar o IPTU de 2018 e 2017. Porque quem fez aquela dívida foi o proprietário anterior, então ele, não ele. Mas, por força do artigo 130 do CTN, quem adquiriu a propriedade traz para si, né, recebe por transferência, tá, a obrigação de satisfazer o crédito do fisco. Entende? Então, nesse caso, Mérison é sim o responsável tributário e o fisco deve opor uma ação de execução fiscal contra Mérison, que é o proprietário atual. A não ser que na escritura tenha o comprovante de quitação.
Aí é outra discussão, porque se tem um comprovante de quitação e não está quitado, né? Alguém está mentindo. Aí é outra discussão que pode levar para o âmbito do direito penal, tá? Tranquilo? Tranquilo. Sucessão imobiliária, muito fácil. Poderia estar na prova de vocês. Sucessão causa mortes. Os débitos do decújo será garantido pelo seu próprio patrimônio, certo? Então, não vai invadir o patrimônio individual do herdeiro ou do meeiro, tá, gente? Mas o herdeiro vai receber por transferência os débitos tributários do decújos no limite do seu quinhão. Ok? Essa é a sucessão causa-mortes. Vejam que é fácil. A sucessão empresarial. A sucessão empresarial já fica mais animada, que não é tão bobagem como a sucessão imobiliária e a sucessão causa-mortes. Vejam. Imagine, né, que Nilberts decida incorporar a empresa Wilson Leal Distribuidora de Brigadeiros ME na empresa dele, Master Foods ME. Então, né? Wilson Leal passou a existir dentro de Master Foods ME. Master Foods ME trouxe para dentro de si todos os débitos tributários de Wilson Leal ME. Ok, gente? Se isso não fosse uma incorporação, fosse uma fusão, fosse uma transformação, a mesma coisa. A pessoa jurídica nova assume a responsabilidade da pessoa jurídica velha. Simples. Novo assume a responsabilidade do velho. Mas prestem muito atenção a esse parágrafo único do artigo 132 do CTN. Vejam, né? Lê para mim de novo, Merison, por favor, o parágrafo único do artigo 132 do CTN. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por seu sócio remanescente ou seu espólio, sobre a mesma ou outra razão social, ou sobre firma individual. Gente, vamos lá. O que é que eu quero comentar aqui com vocês do parágrafo único do 132? O Wilson Leal, distribuidora de Brigadeiros ME, não está muito bem das pernas. O Wilson fecha aquela empresa, que foi quem praticou vários fatos geradores tributários que não foram extintos ainda, ou seja, que não foram pagos, certo? O Wilson fecha aquela empresa. O Wilson, por sua vez, certo? Logo na sequência, abre uma outra empresa, né? Melhores Brigadeiros ME. Então, ele deixa o Wilson Leal, distribuidora de Brigadeiros ME, e ele abre uma nova empresa. Como foi o nome da empresa que eu disse? Melhores Brigadeiros ME. Essa nova empresa, que não sucedeu a anterior, mas que tem o Wilson como sócio, na mesma atividade. Brigadeiro, brigadeiro, distribuição de brigadeiro, distribuição de brigadeiro. Certo? Ela é a responsável tributária das dívidas de Wilson, distribuidora de Brigadeiros ME. A nova empresa de Wilson vai ser responsável tributária, por força do parágrafo único do artigo 132. Nesse caso, tá? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho o Wilson, distribuidora de Brigadeiros ME. E agora, eu vou ter
a Melhores Brigadeiros ME. Melhores Brigadeiros ME tem uma responsabilidade no entendimento da doutrina majoritária e jurisprudencialmente eu não consigo dizer para vocês o que é majoritário e o que não é, quando trata-se de responsabilidade tributária. Mas eu tenho uma responsabilidade pessoal e exclusiva da nova empresa. Isso é o que mais ou menos aponta os tribunais e uma parcela da doutrina, ok? Gente, então vamos lá agora. Ficou claro? Sucessão imobiliária, sucessão causa-mortes, sucessão empresarial. Agora, ainda, né? Na questão empresarial. Lê para mim o artigo 133, inciso 1 e 2. Esqueçam a falência. Eu só quero o inciso 1 e 2. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que é adquirida a outra por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Inciso 1º. Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. E o 2, de subsidiariamente, com o alienante, se este prosseguir na exploração ou indicar dentro de 6 meses a contar da data de... Dentro de 6 meses. Iniciar, não indicar. Iniciar dentro de 6 meses a contar da data de alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Gente, preste atenção. Olha só. Hipoteticamente, tudo exemplo hipotético, você sabe que eu monto esses exemplos aqui na aula, tá? Vocês já ouviram falar, negócio, ó, no comércio existe muito isso, eu vou comprar o ponto de não sei quem. Então, vejam. Nilberts tem uma loja que vende lustres na Rua da Consolação, em São Paulo, há 20 anos. Acho que Nilberts nem tem 20 anos, viu? Mas eu estou falando hipoteticamente. Então, essa loja ela existe há 20 anos. O público consumidor sabe que naquele endereço, ainda mais sendo na Rua da Consolação, em São Paulo, que é uma rua que tem muita luminária, lustre, de fato, por isso que eu dei esse exemplo, não é? Ali tem uma loja de iluminação. Nilberts vai fechar a loja. Ele vai fechar a loja. Ele não vai vender a loja. Certo? Ele vai fechar a loja. Ok? Eu não estou falando de falência, tá? Ou recuperação judicial, tá? Veja. Nilberts vai fechar a loja. Ok. Merson diz assim, opa! Eu vou comprar o ponto de Nilberts. Porque Nilberts não é bobo. Ele não vai simplesmente fechar a loja. Imagine que o imóvel seja dele, alugar o imóvel a outro, e o outro abrir uma loja de lustres também, que o outro vai gozar aquele capital intangível que ele tinha ali, porque sabe que ali tem uma loja de lustres, e Merson não vai pagar nada a ele. Isso não é bobo. Isso vai dizer, olha, eu vendo o ponto. O ponto, sei lá, é 10 mil, hipoteticamente falando. Aí Merson comprou o ponto. O fundo de comércio. Entende? Eu não sei se ainda está muito em uso o fundo de comércio. Faz muito tempo que eu não trabalho com empresarial. Mas eu estagiei com empresarial. Eu estagiei muito com fundo de comércio. Né? Não sei como anda agora. Né? Mas a legislação do CTN é a legislação de 72. Né? Aí veja. Nilberts vendeu, então, o fundo de comércio para Merson.
Merison abre uma loja novinha em Folha para vender lustres. Nilbert sai do mercado. Então, a nova loja de Merison, ela vai ser responsável tributário pelas dívidas tributárias de Nilbert. Quando ela comprou o fundo de comércio e abriu empresa para funcionar ali, continuando a exploração de lustre, certo? Tem 2 requisitos: fundo de comércio, mas continuar a mesma exploração. Ela trouxe para si, arrastou para si a responsabilidade pelos débitos tributários de Nilbert, integralmente. Mas, vejam, se Nilbert não saiu do mercado, Nilbert, ok, gente? Nilbert, ele continuou a exploração de lustres em outro lugar. Ou ele abriu uma outra empresa que não fosse de lustres, que fosse de alimentação, tá? Dentro de 6 meses, aí Nilbert vai ser o responsável tributário. Responsável não, ele é o sujeito passivo. E essa nova empresa dele vai ser o responsável tributário. Ou ele próprio. Mas ele próprio já é uma outra discussão. A empresa dele nova vai aqui, ó, figurar. Isso aqui tem muita discussão no tribunal, no âmbito de direito empresarial, né? Porque tem muito vício, etc. Então, eu estou tentando colocar assim de um jeito simples para vocês. Mas aí, essa empresa nova de Nilbert, que vai vender lustres em Itaim Bibi, em São Paulo, ou não vai vender lustres, tá? Vai vender alimentação em Itaim Bibi de São Paulo, vai arrastar para si os débitos que é do próprio Nilbert. Até o limite do patrimônio deles. Quando o limite do patrimônio deles se esgotar, Merison vai assumir subsidiariamente, que é o inciso 2. Subsidiariamente com o alienante. Se o alienante continuar na exploração dentro de 6 meses, certo? Na nova atividade ou no mesmo ramo, ok? No mesmo em outro ramo, para utilizar os textos do CTN, tá? Então, isso aqui é uma questão sensível, por quê? Porque envolve muito direito empresarial, mas eu esqueço o direito empresarial e eu foco no tributário. Aqui, tá? Para efeito da nossa disciplina, né? E para eu entender a estrutura jurídica, tá? Como o Merison adquiriu, né, o fundo de comércio de Nilbert e continuou a exploração, ele acabou de figurar como responsável tributário. E essa responsabilidade tributária só é afastada momentaneamente se Nilbert continuar no mercado. Vejam, é simples. Tem muito pipipi, mas é simples. Ok, gente? Aí agora nós vamos estudar o artigo 134. O artigo 134 do CTN, eu preciso que alguém leia aqui todo o artigo 134. É meio maçante, mas a gente precisa passar por isso, viu, gente? Artigo 134 do CTN. Vamos lá. Artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, responde solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que foram responsáveis. Inciso 1º. Os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. Os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. 3. Os administradores de bens de terceiro pelos tributos devidos por eles. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio.
Inciso 5. O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. O 6. Os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles, em razão de seu ofício. O inciso 7. Os sócios, no caso da liquidação da sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidades, as de caráter moratório. O Gente, 135. veja, 135 já. O 134, a gente tem vários incisos, tá? E o que eu quero explorar com vocês é essa questão mais doutrinária, né? Que ela leva a boas discussões em tribunais e a uma jurisprudência não uníssona, tá? Mas quando eu venho aqui no 134, vejam, a responsabilidade dos pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, ela é pessoal e exclusiva dos pais. Entende? Quem praticou o fato gerador? O filho menor. Mas a responsabilidade de pagar, ela é pessoal e exclusiva. O filho menor, então, ele figura aqui com um xizinho no sujeito passivo e a responsabilidade, ela passa a ser pessoal e exclusiva, tá? Veja. Então, em que pese o caput fala solidariamente, nós vamos ter que ter muito cuidado com essa solidariedade aí, porque nem todos esses incisos, eles trazem uma responsabilidade solidária, tá? Vejam, no caso do exemplo que eu dei dos pais pelo tributo devido pelos filhos, é porque solidariamente pode aparecer no sujeito passivo da execução fiscal o filho menor e os pais. Beleza? Beleza. Ok. Mas não significa que o filho tem a obrigação de pagar. A obrigação de pagar ela é pessoal e exclusiva dos pais. Então, o CTN, ele aborda de uma maneira imprecisa o Instituto da Solidariedade, a meu ver. Né? E vários doutrinadores que se posicionam nessa linha. Tá? Quando eu vou para, por exemplo, a figura do tabelião, apesar do caput lá estar dizendo que a responsabilidade é solidária, certo? Eu estou falando aí de uma responsabilidade subsidiária. O que é a responsabilidade subsidiária? É aquela que comporta o benefício de ordem. Primeiro eu vou atrás do bem de fulano para depois eu ir atrás do bem de cicrano. Como no exemplo que eu dei anterior. Se Nilbert continua no mercado, primeiro eu vou atrás do bem de Nilbert para depois eu vir atrás do bem de Nerson. No exemplo que eu dei anterior. Aqui, no caso do tabelião. Imagine, hipoteticamente, que o tabelião, né, emite uma escritura sem ter o comprovante de quitação do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E ele vai lá e faz a escritura do bem imóvel. Nesse caso, o tabelião, ele é pessoalmente responsável. Mas a jurisprudência toda se consolida, né? A doutrina mais que a jurisprudência, porque há muito tempo que os tabeliões não abrem uma brecha dessa, tá? Eventualmente pode ocorrer. Entende que, veja, primeiro o fisco vai atrás daquele que não pagou o ITBI, o Wilson. Aí, se o Wilson não tiver bens para satisfazer o crédito do fisco, aí o fisco subsidiariamente vai atrás do tabelião. Porque o tabelião emitiu aquela escritura. E ele é pessoalmente responsável.
Mas eu me filio a esse entendimento que não entende que o tabelião é pessoal e exclusivo. Ele é pessoalmente responsável, mas não é exclusivamente ele. Porque primeiro vai atrás daquele que não pagou para depois ir atrás do tabelião. Gente, tudo que eu estou falando aqui sobre responsabilidade tributária, é possível que depois os tribunais se comportem diferente. Eu já tentei, eu disse, eu vou montar uma tabela de responsabilidade tributária para ficar fácil para meus alunos. Mas se eu fizesse isso, eu ia enganar vocês. Responsabilidade tributária é um assunto que ocupa demasiadamente os tribunais. Veja, direito tributário é meio fácil. Ou você está discutindo base de cálculo, que é repercussão de fato gerador, ou você está discutindo alíquota, ou você está discutindo alguma imunidade, algum vício de princípio, ou você está discutindo que o seu cliente não é sujeito passivo. Você basicamente só tem eu diria assim, 4 canais de discussão em direito tributário. Lógico, cada um com muito detalhe, muito rebuscado. E a responsabilidade tributária é um canal enorme, que eu não consigo nem dizer para você, a jurisprudência majoritária é essa, minoritária é aquela. Então, é um tema que eu vou ter decisões judiciais das mais distintas maneiras. Por isso que eu tenho que me apegar ao que estabelece o CTN, entender as variações dos entendimentos doutrinários, né? Entender que aquele posicionamento da doutrina A pode ser distinto da doutrina B e que o da jurisprudência pode ser diferente, não é? Veja, se coloquem no lugar do fisco, se vocês fossem procuradores da Fazenda Nacional, né? Provavelmente, legitimamente, vocês iriam advogar pela solidariedade, sempre, e não pela subsidiariedade, entende? Então, isso aqui é para a gente entender as categorias. Aí não tem jeito, porque aí tem como eu me posiciono, né? Mas considerando que a minha posição, ela não é a única, nem a minha, nem a de ninguém, nesse assunto. Mas nós vamos entrar agora, para ir começando a fechar a nossa aula, nós vamos entrar agora no artigo 135 do CTN. Gente, o 135 é lindo. Por que ele é lindo? Porque ele é muito utilizado, tá? Porque aí eu volto para aquele exemplo inicial da aula que eu dei, olha. PJ e gerente, tá? Então, vamos lá. 135 do CTN, quem lê para mim? São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inciso 1. Grifem. Excesso de poderes ou infração de lei, contrato social e estatuto. Certo? Posso ler? Pode grifar. Agora pode ler os incisos. Inciso 1. As pessoas referidas nos artigos anteriores. Inciso 2. Os mandatários, pressupostos e empregados. 3. Os diretores... Prepostos, tá? Preposto. Ah, preposto. Desculpa aí, professor. Mandatário, preposto, empregado. 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privados. Gente, preste atenção. O mero inadimplemento de uma obrigação tributária. Inadimplemento é devo, não nego, pago quando puder. Tipo, a gente na quarentena, certo? Veja, o mero inadimplemento da obrigação tributária gera a transferência de responsabilidade para outrem que não a PJ, no exemplo de PJ. Leiam aí, tá no artigo. Leiam o artigo e me respondam. Não paguei. Devo, não nego, pago quando puder. Gera essa transferência de responsabilidade para o gerente. No exemplo que eu dei com a PJ. E aí, gente? É só pensar, juntar tic-tac aí. Tá aí, na tela.
Não vale ponto. Pode abrir o microfone e me dizer. O que é que você acha, Dijane? Se houver excesso de poderes, né? Então, a resposta sim ou não, para o que eu perguntei. Sim. Como sim, Adjane? Então, você acabou de dizer que é somente se houver excesso de poder. E eu perguntei se o inadimplemento gera. Não é o inadimplemento, é o inadimplemento mais excesso de poder ou infração de lei, contrato ou estatuto. Entende? O inadimplemento é devo, não nego, pago quanto puder. Vou pagar daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, daqui a 1 ano, mas vou pagar. Outra coisa é, eu tenho inadimplemento, mas tenho uma infração à lei. Eu tenho um fulano com poder de administração que agiu com excesso de poder. Eu tenho infração ao contrato, tenho infração ao estatuto. Aí, ok. Leitura da súmula 430 do STJ, right now. Quem procura para mim a súmula 430 do STJ? O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. Gente, entendemos. A PJ está inadimplente. O Wilson vai satisfazer o crédito com o patrimônio dele se ele é o sócio gerente? Não. Agora, a PJ está inadimplente. Teve uma infração. Teve um excesso de poder. O Wilson vai satisfazer o crédito com o patrimônio dele? Sim. Tá claro, gente? Tá cristalino, né? Dúvidas, dúvidas. Vamos lá, meus amados. Olhem só. Mas eu tenho a responsabilidade infracional. Eu pego esse engancho da infração e vou para o 136 e o 137 e o 138. Lê junto, tá? Quem for ler, lê o 136, 137, 138, que eu vou comentar. Tá na tela, quem vai ler para mim? Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações de legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável da efetividade e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Artigo 137. A responsabilidade é pessoal ao agente. Inciso 1º. Inciso 1. Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Inciso 2. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Inciso 3. Quanto às infrações que decorram direta ou extensivamente de dolo específico. A linha A diz: das pessoas referidas do artigo 134, contra aquelas por quem respondem. A linha B, dos mandatários, pressupostos ou empregados, contra seus mandantes. Preponentes, né?
Peraí, dos mandatários, prepostos ou empregados. Contra seus mandantes, preponentes preponentes ou empregadores. A linha C, dos direitos, gerentes ou representantes, dos diretores, dos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado contra estas. O 138 também. por favor, eu vou explicar tudo num bolo só. A responsabilidade é exercida pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Bora lá. Gente, veja. Nesse caso, a natureza jurídica da responsabilidade tributária deixa de ser uma natureza jurídica de garantia. Entende? Eu tenho outros que figuram no polo passivo, que a lei determina para garantir que o fisco arrecade. Perde essa natureza jurídica. Para a gente começar a ter uma natureza jurídica que ela é de sanção. Eu pratiquei um ato que é definido na lei como crime ou como contravenção. Então, como medida sancionatória, eu vou ser responsável tributário, pessoal exclusivamente. E a PJ, que foi quem praticou o fato gerador, não vai responder. O patrimônio dela não vai responder. É assim que se dá, apesar de ter entendimentos divergentes. É assim que se dá a responsabilidade tributária. Tá? Nesse caso. Agora, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? O 137, ele fala o seguinte, a responsabilidade ela é pessoal ao agente. Quando eu estiver falando de infração conceituada em lei como crime ou contravenção. Se for só uma infração, a lei, é contrato, estatuto, infração administrativa, infração de obrigação acessória, eu não estou conceituando aqui como crime ou contravenção. Mas se eu tiver um caso de sonegação, etc., aí sim. Então, essa distinção ela vai existir. Para fazer que diferença? Para eu entender se ali seria uma responsabilidade solidária ou subsidiária, que se discute muito em tribunal e não tem entendimento pacificado, ou se a responsabilidade ela é tão somente do responsável, que foi quem praticou o ato criminoso ou contravencional, certo? Isso é um mundo de possibilidades. Ele vai gerar um mundo de possibilidades, tá? Então, se eu tenho uma infração que é conceituada em lei como crime, a responsabilidade vai ser pessoal exclusiva de quem praticou o crime. Ainda, se eu tenho uma infração que, apesar de não ser conceituada como crime, é exigido o dolo específico para caracterizar aquela infração. Veja que a lei é genérica e abstrata. Eu posso ter um zilhão de possibilidades nisso, tá? Então, eu também vou ter a responsabilidade pessoal do responsável. E isso aqui se dá, na maioria das vezes, quando eu tenho a PJ, e aí eu tenho os seus diretores, seus representantes, seus gerentes. Não precisa ser o sócio administrador, pode ser um gerente contratado via CLT. Pode ser um prestador de serviço. Aí depende muito, tá? Por que que eu estou dizendo depende muito? Porque essa responsabilidade ela vai ser assumida por quem pode ter poder de decisão. E por ter poder de decisão, se relacionou com o ato infracional, com o ato de excesso de poder. Você está falando de 135.
com o ato criminoso, com o ato contravencional, ok? Ok, professora. Tudo bem. Isso também pode acontecer, tá? Com responsabilidade pessoal do agente, por um fato gerador que outrem praticou, quando esse preposto é muito comum, não é? Preposto para ir em audiência. Então, quando esse preposto agiu com desvio de finalidade em relação ao interesse da PJ, que lhe deu a carta de preposição. Eu tive desvio de finalidade. Aí eu vou responder pessoalmente. Isso tudo, gente, é para elucidar a pergunta de Wilson no início da aula. Ora, e se não tiver patrimônios? É justamente isso. Se a pessoa exclusiva e não tiver patrimônio, fica a dívida pessoal exclusivamente com ele. A dívida não vai recair sobre o patrimônio do PJ. Entende? Mas aqui, eu entro um pouquinho em conceitos que são próprios do direito penal, porque eu vou ter uma finalidade mais sancionatória. Aí eu vou exigir o dolo, eu vou trabalhar com a pessoa, com o elemento subjetivo, né? Essa questão de trabalhar objetivamente, né? Sem demonstração de culpa, de dolo, no artigo 137, ela foi superada há muitos anos, né? Tribunais. E a última coisa que eu quero falar a vocês é sobre a denúncia espontânea. Veja, o nome já está dizendo. O fisco não está me investigando por nenhuma infração. Mas eu espontaneamente vou lá e digo. Então, eu vou ter um tratamento mais favorecido. Certo? Então, veja, eu vou ter... Que tratamento mais favorecido? Eu não vou ter essa responsabilidade infracional. Eu vou simplesmente pagar o tributo e os juros de mora. Mas eu não vou pagar a penalidade pela infração. Por quê? Porque eu fui lá e eu disse assim, sou réconfessa. Agora veja, eu tenho que ir lá e dizer sou réconfessa antes de ser iniciado o procedimento administrativo que vai me investigar. Porque se for depois, minha gente, aí é muito simples. Aí virou pizza, Brasil. Não é assim. Eu tenho que ir lá e fazer a denúncia espontânea, dizer eu sou réconfessa, antes de começar um procedimento administrativo para me investigar. Beleza, gente? Meus queridos, isso era tudo que eu tinha para falar hoje para vocês, né? Um bocado de assunto. Um bocado de assunto, então, que a gente viu hoje, certo? Tem 2 exercícios. Eu estava devendo um exercício para vocês do final da última aula, que é um exercício de fixação. Que é um exercício de fixação sobre contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições. Tem um exercício de fixaçãozinho no portal para vocês, tá? E tem um exercício já da aula de hoje no portal com vocês também. Então, exercício para fixar a aula de hoje. O que é que eu quero? Que vocês, com juízo quente, agora que terminou a aula de hoje, vocês vão fazer o exercício da aula de hoje. Então, vocês vão no portal e vão baixar o exercício sobre obrigação tributária e responsabilidade tributária. Vocês vão fazer esse exercício hoje. Ok, gente? Se der tempo, porque eu acho que vai exigir um pouco de raciocínio de vocês. Se der tempo, a gente corrige ainda hoje pelo grupo do WhatsApp. Se não der tempo, a gente começa a aula que vem corrigindo. Ok, gente? O exercício. Mas é muito importante que o exercício da aula de hoje, vocês resolvam hoje, para poder fixar esse conteúdo, que já foi um bocado de informação que eu passei aqui para vocês, certo? Edjane perguntou, professora, qual é o assunto? O nosso assunto próximo é lindo. Nosso assunto próximo, ele é a constituição do crédito tributário, vulgo lançamento. E eu tenho um mundo para falar para vocês sobre isso, tá? Mas aí só na próxima sexta, tá? Na rave da próxima sexta, beleza?
Hoje eu quero ainda que vocês façam o exercício de fixação, que o nome já está dizendo, para fixar esse conteúdo, beleza? Tranquilo? Meus amados, dúvidas? Dúvidas? Não temos dúvidas. Como não temos dúvidas, eu vou encerrar a sala, beleza? Continuo disponível no grupo do WhatsApp. Um beijo, um abraço. Logo em breve, esse vídeo vai estar disponível no meu canal de YouTube. E se vocês estiverem no meu canal de YouTube, não esqueçam de curtir os vídeos, comentar, compartilhar, me seguir, todo esse belelei que é do negócio lá do canal do YouTube. Um beijo, um abraço. Ok, blogueirinha. Tô tentando, tá difícil, mas eu tô tentando. A senhora é muito blogueirinha, professora. Oh, meu Deus, eu tô tentando, viu? Tô tentando, é uma meta, melhorar. Tchau, tchau. Beijo.